Olá, boa noite. Quem não tem um animalzinho de estimação hoje em dia? Os pets já fazem parte da família do brasileiro, inclusive contam no orçamento doméstico. E nesse verão, quando as temperaturas chegam na casa dos 40 graus, alguns cuidados devem ser tomados. E quem traz os detalhes pra gente é a médica veterinária, a doutora Alessandra Silva Gonçalves. Boa noite, doutora, bem-vinda. Boa noite, Roberta. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. Bom, a gente está enfrentando um verão intenso, né, com temperaturas elevadíssimas, às vezes até perto dos 40 graus. Quais os principais cuidados que as pessoas precisam ter com os animais de estimação, doutora? Nossa, são inúmeros cuidados, né? É gritante o aumento de atendimento que a gente vê na nossa rotina, né, clínica. Então, o que eu sempre falo, a gente precisa prestar muita atenção nos pacientes que já têm aquela doença, né, crônica. Por exemplo, os cardíacos, os cardiopatas, hipertenso, assim como os seres humanos, é tudo igual. Só muda a espécie. Todos os pacientes que já têm uma doença crônica, asma, bronquite, toda doença respiratória, cardiopatia, eles vão ter um agravamento, então a gente precisa ter cuidado, né? Porque o calor, ele faz o quê? Inúmeras reações inflamatórias. E todo o processo inflamatório agrava uma doença crônica. Então, é fato. Então, manter esses bichinhos no local arejado. Existe um mito, né? Ah, mas pode usar ar-condicionado, o ventilador faz mal? Faz mal. Faz muito bem. Faz bem pra gente, faz bem pra eles. Eu falo que hoje em dia é uma necessidade, não é nem luxo. Não é artigo de luxo, faz tempo, né? A gente paga a conta, mas pelo menos a gente consegue dormir, ter uma noite satisfatória. O bichinho é a mesma coisa, eles têm uma qualidade de vida muito melhor quando eles estão num local climatizado, adequado, eles sofrem muito como a gente. Como saber se o pet, tanto o cachorro ou o gato, se ele está bem hidratado? Primeiramente, o estado geral do bichinho, né? Por quê? Quando ele está hidratado, ele está ativo. Se um gato, ele responde de uma forma diferente. O cachorro, ele vai estar interagindo com você, ele vai estar com o olho brilhante, né? Ele vai estar olhando, criando uma conexão com o dono. Quando ele está desidratado, é aquele bichinho que não está bebendo água adequadamente, não está comendo, porque eles rejeitam o alimento. Às vezes a raçãozinha seca. Se a gente não quer comer, imagina eles. Aquele alimento normal, seco. Então, doutora, nessa época do ano, por conta do calor, não por conta da falta de hidratação, mas por conta do calor, eles comerem bem menos? Sim, com certeza. Está dentro da normalidade, ninguém precisa se preocupar. Exatamente. Mas a gente tem que se preocupar em saber se aquele bichinho está tendo a necessidade hídrica, né? A água, a calórica diária de uma forma satisfatória. Por isso que a característica do bichinho, se ele está brincando, se ele está ativo, o gato, você chega em casa, ele está... porque o gato também responde. Eles também interagem com o dono. Aquele gato está se escondendo, pode mostrar um sintoma de desidratação, porque está apático, né? Está fraco, está deficiente de eletrólitos. Então, o comportamento do bichinho, quem é dono ama, sabe, quando ele está diferente. Agora, comportamento receoso, sabe? Fica se escondendo, o gato, principalmente. Esses são alguns sintomas. O cachorro, né, fica mais apático. Não quer comer, vomita, tem uma diarreia, né? Então, são sintomas que o dono sabe. Agora, nessa questão da hidratação ainda, água à vontade, né? Sim, sempre água fresca. Precisa colocar as pedrinhas de gelo. Tem que ser uma aguinha gostosa. Gente, o que eu sempre falo, Roberta, tudo que nós gostamos, o bichinho gosta. Faça igual para o seu animal. Exatamente, eles gostam, eles sentem, sem falar que a temperatura corpórea deles é muito mais alta que a nossa. Então, eles respiram pela língua, então eles ficam ofegantes o tempo inteiro. E ali a língua está fazendo aquela troca de calor. Então, precisa ter água para que eles estejam o tempo inteiro mantendo aquela normotermia, né? A temperatura corpórea adequada para esse calor que a gente está vivendo nesses últimos dias aqui na Baixada Santista. Tá demais, tá né? demais, tá cruel. Em relação a banhos, doutor, existe alguma restrição? Dá para dar banho? Eu sei que a vontade é dar banho todo dia, né? Coitados, mas não é adequado. Não, é assim. Nos cães, a gente sempre fala, se é aquele bichinho que vive dentro de casa, muito próximo. Tem cachorrinho hoje em dia que dorme na cama. Sim. Eu tenho
experiência em casa, né? Então, você precisa fazer com que ele fique limpinho, cheirosinho, e no calor eles acabam suando também, né? O calor, ele traz um cheirinho diferente pro pelo, pra pelagem. Uma vez por semana, cachorrinho de pequeno porte, 10 dias. Gato já é diferente, aqueles gatos de pelagem longa, porque o gato, não sei se as pessoas normalmente têm aquele desconhecimento da espécie felina. Sim. E eu, como especializada em gato, especialista em gatos, para os gatos. Vamos conhecer um pouquinho dos gatos aqui, então. Então, os gatos, eles têm a função autolimpante. A lambedura, aquele ato de ficar se lambendo, é o banho do gato. Então, a gente fala o quê? Aquele gatinho de pelagem longa, os persas, o Maine Coon, que é um gato de grande porte, de pelagem longa. A gente orienta a fazer uma tosa mais baixa, uma higiênica. Isso vai ajudar o gatinho a passar o calor sem maiores problemas, que eles também sofrem, né? Eles com aquela respiração ofegante também. Dificilmente você vê um gatinho com a respiração de boca aberta. Quando você vê, é porque está no calor, ou ele está extremamente estressado. Ele está fazendo aquela troca de calor que é pela língua e pelos coxins, né? A almofadinha. Aí entra o passeio. A gente já vai tocar nesse assunto importantíssimo que é o passeio, mas antes eu gostaria de tirar uma dúvida ainda sobre a questão do banho. Você falou que um banho é de uma vez por semana, mais Porte do pequeno. que isso, não. Exceto em casos de animaizinhos que têm algum problema de pele. Por exemplo, eu tenho uma experiência em casa, um bichinho que eu adotei, foi abandonado, enfim. E ele tem uma dermatite atópica. Então, ele é um cão que ele se coça muito. As dermatites no verão, elas também são potencializadas. O calor, ele umedece a pele, né? E essa troca de umidade, essa diferença de temperatura faz com que o prurido a coceira aumente. Então, se ele se coça, ele acaba se lambendo. E isso predispõe ao quê? A um odor. Então, às vezes, um bichinho com doença crônica de pele, com uma dermatite crônica, a gente acaba tendo que diminuir esses banhos, às vezes, cada 5 dias, é o caso do meu. Porque senão não dá, eu moro em apartamento. Então, as pessoas precisam viver com o bichinho em qualidade de vida, Sim. né? Então, às vezes, a necessidade é menor. Cão de porte grande não tem essa necessidade. Cada 15, 20 ou 30 dias, depende do bichinho, né? Mas a frequência aumenta no calor. Ok, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre cuidados com os pets no verão. Nós voltamos em instantes. Até já. A médica veterinária, a doutora Alessandra Silva Gonçalves. Doutora, a gente está falando sobre a questão do banho, principalmente com essas altas temperaturas, a vontade que a gente tem é de dar banho todo dia nos pets, mas enfim. Uma vez na semana ou a cada 10 dias é o ideal. Agora, a secagem. Seca ao sol, deixa à vontade, não pode, isso pode causar alguma doença, talvez até provocar uma dermatite atópica por causa da umidade? Não digo assim, o banho, a secagem, ela precisa ser feita adequadamente, com um soprador, com um secador. Por isso que às vezes, se a pessoa não tem experiência, aquele bichinho que tem uma pelagem muito densa, muito longa, é legal levar num serviço especializado de banho e tosa. Mas aquele bichinho que já está acostumado, você deve secar sempre com o secador, né? Você não precisa colocar uma temperatura muito alta do secador, mas aquela temperatura é adequada para secar de uma forma uniforme, bonitinha, para não causar uma dermatite. No caso da dermatite atópica, ela já é uma doencinha que já vem de filhote. Ela não é adquirida, normalmente ela já vem hereditariamente falando, né? Os pais já têm essa atopia, que é uma hipersensibilidade ao que eles inalam. Então, eles se coçam. Se ele inalar um perfume diferente, ele vai se coçar. Se ele comer um alimento diferente, ele vai se coçar. Então, não tem a ver com o banho, não tem a ver com o banho, mas aí tem a ver com a umidade. Porque com o calor, começa a ficar suado. O bichinho também, região de axila, é onde a dermatite atópica, né, começa a piorar nessa situação de altas temperaturas. É igual ao ser humano, É igual ao né? ser humano. Tudo que é doença crônica, no verão é potencializado. Então, faz-se necessário aumentar a frequência de banho de acordo com a orientação veterinária, com os produtos específicos. Não adianta usar qualquer shampoo, mas o ideal é que se seque com o secador de uma forma, né, correta. Alguns casos, exceções, cachorro muito grande, às vezes você até que não tem problema de pele, dá para secar ao sol,
né? Com esse calor tá insuportável. Rapidamente o bichinho acaba sendo seco, mas em inverno nem pensar. Banho de mar, a grande polêmica do banho de mar. Banho de mar. Embora os animais eles amam brincar na areia, correr, entrar no mar, pensando de uma forma da saúde deles, não é adequado. Por quê? Eles são afoitos, eles entram, aí engole água, aí entra água no ouvido, causa otite, sem falar que eles podem ter diarreia, vômito em decorrência da água, né? Então, assim, a gente sempre fala que tem que ter consciência do dono, né? Mesmo porque a gente tem que seguir algumas regras, é lei, que você não pode entrar com o bichinho. E outra, né, Roberta, eu acho que o bichinho, ele tem que estar na casa dele. Imagina esse sol forte, se a gente já sofre, por que você vai levar um bichinho para a praia? É diferente de uma coisa esporádica, você está num lugar sem ninguém, você não vai atrapalhar ninguém, tem consciência, levou lá o saquinho para ele fazer a necessidade, você vai retirar. Agora, deixar o bichinho, assim, entrar na praia, eu acho que não é bacana. Tem que ter os cuidados bem específicos mesmo. Agora, falando da questão, doutora, do calor relacionado com a tosa. Às vezes a gente vê aqueles animais, né, extremamente peludos, lindos, mas a gente fica com pena. Nossa, vai morrer de calor desse jeito. Só que se exagerar na tosa também pode prejudicar o animal, certo? Por quê? Isso é um mito também, existe um mito em cima disso. Porque muitas pessoas, às vezes, têm um cachorro de pelagem longa, por exemplo, xoxô, que tem aquele subpelo, aquele, parece um ursinho de língua roxa. Você tem que baixar a pelagem, você não vai deixar ele naquela máquina zero. Por quê? Porque o pelo, ele acaba sendo um condicionador térmico, ele acaba regulando a temperatura e faz uma proteção contra aqueles raios solares, né? Tanto que aqueles animaizinhos de pelagem longa, eles precisam de cuidados, pelagem clara, né? Os branquinhos, eles precisam de cuidados redobrados. Eles são mais expostos aos raios solares e predispõem a câncer de pele, assim como nós, seres humanos. Existe protetor solar para cachorro? Existe. Existe? Existe. Ele acaba sendo um custo maior, né? Mas com orientação do veterinário, dá para adaptar as fórmulas de criança ou manipulada, mais em conta, para você fazer uso no seu bichinho. Gatinhos de pelagem clarinha, eles são muito... Eles adoram. Eles abrem a barriguinha, aí ficam tomando sol. E eles não têm noção, né? Do que isso causa um problema daqui a longo prazo, isso pode predispor a tumores na pele, e câncer de pele mesmo. Então, a tosa, ela acaba sendo, às vezes, uma proteção, mas também tem que ter uma cautela. Não pode tirar em excesso o pelo do bichinho. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre cuidados com os pets no verão. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje, cuidados com os pets no verão. E eu converso com a médica veterinária, a doutora Alessandra Silva Gonçalves. Doutora, a gente está falando sobre os inúmeros cuidados que essa época do ano exige para quem tem pets. E agora eu gostaria de falar sobre um assunto que acho que é o mais recorrente, o mais comum. Todo mundo gosta de passear com o seu animal e é uma necessidade do animal. Sim. Né? Agora, quais os cuidados que se devem ter nesses passeios nessa época de janeiro, esse sol intenso que a gente tem hoje? Altas temperaturas, até pra gente acaba sendo desagradável, né? Sim. Então a gente tem que ter um respeito por aquele bichinho, principalmente a idade daquele bichinho, daquele cãozinho. Você não vai sair com aquele cachorrinho idoso, 10, 12, 13 anos. Por quê? Aquela ansiedade do passeio é normal, né? Eles gostam de fazer, de sair, de explorar. O cachorro, o faro dele é muito importante para ele. Então ele tá ali no oba-oba. Só que ele não sabe das consequências que isso vai trazer. Por quê? Aquela parte da almofadinha, das patinhas, os coxins que a gente fala, ele é um mecanismo de troca de calor. Então, se as pessoas não tiverem consciência de que precisa escolher um horário adequado ou muito cedinho, porque hoje, 6 horas da manhã, o calor já está insuportável. Então, assim, antigamente a gente sempre orientava de que levasse os bichinhos num horário mais agradável, às 7, 8 da manhã. Só que esse horário, hoje em dia, para quem mora aqui na Baixada Santista, está muito quente. Então, dê preferência para a noite, ver como está o asfalto. Noite, né? Noite, Final de tarde, aquele calor 7h30, 8 horas. 8 horas da noite. Opte por horários mais... de preferência à noite, eu acho que vai estar menos pior. Agradável não está.
Porque os animaizinhos, eles têm uma temperatura corpórea acima da nossa, por volta de 38 a 39 graus. Então, a gente tem um quadro que é muito comum e é uma emergência clínica, hipertermia. Hipertermia maligna. Eles têm uma alteração da rotina, aumenta a atividade, né, que seja numa caminhada, de uma brincadeira, eles ficam muito eufóricos e tem um aquecimento dos órgãos internos, a temperatura deles sobem, 41, 42 e vira uma emergência, podendo até levar o bichinho a óbito. Quais os sintomas de uma hipertermia? Uma hipertermia, um cãozinho, ele vai começar a ter uma perda de consciência, você chama ele, ele está meio parado, apático, o olho fica vidrado, você vê que ele não está bem, ele fica meio mole. É igual uma pessoa que às vezes tem uma queda de pressão arterial, o calor ele dá aquela descompensa mesmo, pressão, até a glicemia, né, em pacientes diabéticos. Então tem que ter muito cuidado de saber até onde você pode ir com aquele bichinho. Porque muitas vezes, nesse calor, a melhor opção às vezes é deixar ele em casa, num ambiente mais calmo. E se for necessidade, sempre optar por horários mais fresquinho, mais à noite, porque dá muito problema. Agora, uma dica que às vezes a gente escuta muito falar, né, doutora, para saber se o chão está quente, se vai queimar a patinha do seu animal, é você mesmo colocar o pé no chão, né? Sim, isso vale? Vale, porque tudo que é bom para nós é bom para o bichinho. É igual uma criança, os animaizinhos, eles têm, né, eles não falam, mas eles demonstram sintomas. Então, você coloca, você vai ver como que tá, põe a mão, põe o pé para ver se está satisfatório para você, vai ser satisfatório para o bichinho também, porque esses dias eu estava indo trabalhar e na Avenida da Praia eu presenciei uma situação que é muito corriqueira e sempre dá confusão. Uma senhora estava, assim, você viu, eu estava no semáforo e eu vi, assim, a expressão dela brigando, falando muito sério com um rapaz que estava de tênis, né, de shorts, provavelmente ia fazer uma caminhada, uma corrida, e a cachorrinha na coleira, e a cachorrinha estava atravessando ali a Avenida da Praia, ela estava assim, ó, ela colocava uma patinha e tirava. Literalmente, ela estava queimando, né, os coxins. E a senhora se compadeceu da situação e foi lá e falou. Pelo que eu vi, né, a comunicação, o gesto dela, brigando. Você sabia que não pode, que ela tá queimando a patinha dela, tá muito quente. Então, as pessoas têm que ter consciência que isso faz muito mal para o bichinho, né? Essa temperatura alta do passeio pode ocasionar feridas? Sim, queimaduras. A gente atende alguns casos de animaizinhos que tem aquela queimadura no coxim. Fica como se estivesse em carne viva. Porque é como se você colocar frita. Literalmente vai fritar. Aquela pele descama e fica exposta e dói, né? Fica um processo inflamatório, pode infeccionar. Então, assim, é muito sério e as pessoas precisam evitar e não sair com os bichinhos nessas horas quentes demais. Judia demais deles. E aí vai ter que correr atrás de um veterinário para procurar ajuda médica. Aí tem que dar remédio, medicação, né? E o bichinho acaba sofrendo. Outro ponto, doutora, típico do verão é a infestação de carrapatos, né? Por conta, existe uma proliferação muito grande, pulgas e carrapatos. O que dá para fazer para se evitar essa praga? E se não deu para evitar, o que fazer para consertar o problema? É assim, sempre que chega a época do verão, o que acontece? A gente tem uma incidência altíssima de ectoparasitas, pulgas, carrapatos, né? Principalmente nos cães. O carrapato é mais... a incidência maior é no cachorro. No gato, nem tanto, porque o gato se lambe demais. Então, o carrapato não fica. Ele acaba ingerindo até a pulga. E dá outro problema, que é a verminose. Mas, nesses animaizinhos, hoje existem inúmeras medicações, conforme a orientação do veterinário, que são em formas de comprimido, pipeta, que você pode administrar mensalmente ou trimestralmente. E esses bichinhos, eles vão ficar super seguros. Na hora que o bichinho entrar em contato na pele, acaba morrendo. Então, não tem tempo de transmitir nem a doença, que é uma doença causada pela picada do carrapato, que é erliquiose, super comum nos cães, né? Que é a doença do carrapato. No verão, a gente tem um índice muito grande, porque os animaizinhos que estavam hibernando, os ovos de pulga, de carrapato, eles eclodem no calor. Porque é a temperatura adequada, é o calor e os ovinhos começam.
A O doença do ambiente é o problema. carrapato tem sintoma? A doença do carrapato tem sintomas, sim. Além de problemas na pelagem, às vezes infecção de pele, falha de pelo, né, aquela rarefação pilosa, o bichinho fica se coçando, ele começa a apresentar apatia. Você vê aqui mucosa, você levanta, você vê uma gengiva pálida, a mucosa ocular pálida, uma anemia infecciosa, causada pela picada do carrapato. Às vezes as pessoas tentam resolver o problema do carrapato de uma forma caseira. Exatamente. Né? E não dá certo. Não dá certo. Acho E que outra... 100% dos casos. Dá muito errado. Normalmente, o que acontece? A vizinha usou no totó um remedinho. Aí a pessoa vai lá e usa o mesmo produto e dá um pepino. O que causa? Intoxicação. O bichinho ele pode lamber, as pessoas usam às vezes loções, sabonetes. Esses produtos eles vão resolver no dia ali, só que ele não tem uma ação de prevenção. Então o ideal é que procure o veterinário e hoje em dia a tecnologia, os produtos veterinários para essa finalidade eles são inúmeros. Então tem muito produto bom, um preço acessível e que vai resolver o problema do bichinho, né? E o ambiente também precisa ser levado em consideração, Roberta. Né? O ambiente onde o animalzinho vive, né? Por exemplo, a pulga. As pessoas falam, mas o meu bichinho não está com pulga. Uma pulga pode causar uma dermatite e causar uma anemia infecciosa no gato, que é causada por uma bactéria da pulga. Para de comer. Os mesmos sintomas que o carrapato traz para o cão, a gente tem a micoplasmose, que é uma anemia infecciosa felina, que dá no gato. Principalmente nessas épocas, porque as doenças de verão dos animais, exatamente, né? As doenças de verão dos animais, que são as anemias infecciosas, tanto por pulga no cão, ou no gatinho, o carrapato no cão, as dermatites, micose, sarna. No ser humano, o bicho geográfico, a larva migrans cutânea, é muito comum também no verão. Tudo é potencializado no calor. Bom, a gente está no final do nosso programa, doutora. Gostaria de agradecer a sua presença e gostaria de dar a oportunidade para a senhora dar o último recado para quem ama o seu pet e quer ter os cuidados agora no verão. Primeiramente, muito obrigada, adorei estar aqui. Gosto muito do jeito do programa, muito bom, muito inteligente e sempre trazendo pessoas muito legais aqui. E eu acho assim, o que você tem que fazer? Se você gosta realmente do seu bichinho, pense que o que é bom para você, se você está com calor, o seu bichinho estará com calor também. Então, às vezes, é melhor você deixá-lo ele mais reservado, num ambiente mais climatizado. Você vai sair, vai fazer um passeio, deixa o cachorrinho ali, né? Uma temperatura agradável. Se puder, deixar um ventilador, né? Às vezes refrigerado, liga o ar-condicionado e fecha e deixa o ventilador ligado para manter aquele ambiente... Né, mais agradável, eles vão se beneficiar. E muitas pessoas que vêm passar temporadas, férias na Baixa da Santista, acabam trazendo o bichinho no carro, precisa ser com ar-condicionado também. E aquela ansiedade que eles veem, os bichinhos, o que acontece? Potencializa quando o dono vai caminhar com ele na praia. Evite chegar com o seu bichinho logo de cara e levá-lo para um passeio. Deixe ele no lugar tranquilo, com água fresca, pedrinhas de gelo, dá para fazer picolé para eles e deixá-los em casa num ambiente mais agradável e seguro para eles. Ok, doutora, muito obrigada pelas suas informações. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você, a gente se vê, até mais.